Tudo bem, pessoal? Então, dando continuidade aqui à nossa unidade de estudo, nós estamos falando sobre as práticas comerciais em geral e agora a gente entra lá no banco de dados e cadastro de consumo. Esse tema em específico a gente vai gastar algumas unidades porque é também daquele tipo de assunto que cai com muita frequência em todo tipo de prova e todo o tipo de pergunta. Então, a gente tem que estar muito preparado com esse tema, porque é aquele, assim, eu sempre digo, né, assim, não tem como, nem que seja num exame oral, magistratura, Ministério Público, Defensoria, você tem que estar com isso na ponta da língua. Vamos dar uma olhadinha aqui, falando de banco de dados e cadastro de consumidor, onde é que a gente tem a regulamentação desse assunto. O Código de Defesa do Consumidor regula o cadastro negativo no artigo 43. Então, a gente tem lá o objetivo de proteção ao crédito, no artigo 43, regulamentando o cadastro negativo. Deixa eu explicar por que desta regra dentro do Código de Defesa do Consumidor. Tem algumas pessoas que dizem que o banco de dados e o cadastro negativo de consumidor, ele é prejudicial aos consumidores e que ele não poderia existir. Enfim, há uma certa aí a discussão em torno do tema, mas olha só. O banco de dados, o Serasa, o SPC, ele não tem a função de prejudicar o consumidor. A ideia de criar um banco de dados e cadastro de consumidor é fazer com que os fornecedores saibam que aquele consumidor é um consumidor inadimplente. E o objetivo não é prejudicá-lo, o objetivo é fazer com que a gente consiga salvar o crédito na praça. Porque, infelizmente, acontece daquelas pessoas que querem fazer compras e não têm a menor intenção em fazer o pagamento. Então, para que a gente tenha alguma regulamentação em razão dessas pessoas que querem mesmo fraudar a lei, aí a gente tem o banco de dados e cadastro negativo. É óbvio que isso acaba prejudicando aquele consumidor de boa fé, né? Mas, infelizmente, tá aí, é uma regra do jogo que particularmente eu acho interessante no sentido de manter saudável a própria economia, tá legal? E aí a gente tem, dentre outros cadastros negativos, fora o Serasa, o SPC que a gente conhece, a gente tem o cadastro negativo chamado SCR e CCF, que é regulamentado pelo Banco Central. Então o Banco Central regulamenta esses cadastros que são privados mesmo, só eles podem ter acesso. O CCF é um cadastro de emitentes de cheque sem fundo, o Banco Central que tem acesso a eles, o Banco Central é que gere esse banco de dados, né? E o SCR, que eu falei para vocês, o SCR, é um outro cadastro, também gerido pelo Banco Central, que ele começa positivo, como eu costumo dizer, e termina negativo, para vocês saberem como funciona. Qualquer conta hoje, qualquer compra que vocês fizerem, qualquer financiamento que vocês fizerem com instituições financeiras, esse financiamento vai constar deste cadastro do SCR. Então você tem lá, sei lá, financiou o seu automóvel em 36 prestações, ele vai constar desse cadastro. Todas as instituições financeiras têm acesso a esse cadastro. Todas as instituições financeiras têm acesso a esse cadastro. Tá legal? Quando você, se eventualmente deixar de pagar uma prestação, vai constar lá naquele cadastro do SCR que você não pagou a prestação. Pode até não estar no SPC Serasa, mas vai estar no SCR, tá bem? Muito bom. Temos outro tipo de cadastro, chamado cadastro positivo. Esse cadastro positivo é regulamentado pela Lei 12.414 de 2011 e ele vai então trazer o histórico de crédito dos consumidores e ele é aplicável também às relações de consumo. Veja, a ideia aqui é diferente do cadastro negativo. É manter um cadastro positivo dos consumidores, quer dizer, um cadastro que mostre que os consumidores são adimplentes, que eles pagam em dia. Seria mesmo para beneficiar aquele consumidor que paga suas prestações em dia, tá legal? O SCR, aquele banco de dados que eu falei para vocês do Banco Central, ele começa positivo. Qualquer compra que você fizer, ele vai então, teoricamente, aparecer lá naquele cadastro positivo, você vem pagando as prestações. Ele vai se tornar negativo quando a pessoa deixar de fazer o pagamento, aí ele se torna
negativo, tá bem? Muito bom. A gente vai concentrar os nossos esforços, obviamente, no cadastro negativo. Vou falar um pouquinho do cadastro positivo depois, nas outras unidades. Olha só, o cadastro negativo, regulamentado no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, nos traz lá no caput uma informação muitíssimo preciosa para nós. É o direito que todo consumidor tem de acesso às informações em bancos de dados. O banco de dados não pode ser uma lista negra, certo? E aí tem uma coisa também muitíssimo importante. As informações que eu tenho sobre os consumidores, eu as guardo para mim. Eu só posso transmitir para o SPC Serasa a informação de crédito negativa. Então eu tenho uma porção de informação do meu consumidor que eu não vou passar tudo para o SPC Serasa. Eu só vou passar para o SPC Serasa aquela informação relativa ao crédito que a pessoa não fez o pagamento, que ficou então inadimplente, tá? Aí diz lá o 43, caput, o consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como suas respectivas fontes. Então, direito fundamental do consumidor. Todo consumidor tem direito a acessar o cadastro. Primeiro, ele vai ser avisado, a gente vai ver como é que isso funciona, e eu tenho o direito de ir lá no SPC Serasa e perguntar para o SPC Serasa o que você tem a meu respeito. O que você sabe de mim? Quais são as contas que eu não paguei que estão aí nesse seu banco de dados, né? E aí a gente vai ter acesso à informação, inclusive de informações pessoais do consumidor, por exemplo, o endereço dele, né, o endereço de e-mail. Essas informações elas vão constar lá e todo consumidor tem acesso às informações. Além do acesso às informações, a gente tem direito à correção dessas informações. Também está previsto no parágrafo 4º, dentro do caput do 4º, né? Parágrafo 4º. Os bancos de dados e cadastros relativos aos consumidores e os serviços de proteção ao crédito e congênere são consideradas entidades de caráter público. Gente, isso despenca em concurso público. O SPC e Serasa, ele tem caráter público. Ainda que seja gerido ou administrado por empresas particulares, por empresas privadas, ele tem um caráter público. Por que ele tem esse caráter público? Porque ele traz informações que se tornam públicas. Quando o meu nome vai parar no SPC Serasa, qualquer pessoa que tenha lá a senha do Serasa, que pague para acessar as informações, elas vão acessar. Significa dizer, aquelas minhas informações, o meu endereço, a informação sobre a meus dados negativos, que eu não fiz o pagamento, vai constar. E aí, então, qualquer pessoa pode ter acesso. Portanto, essas entidades têm caráter público. Daí a gente diz o seguinte, o direito à informação que nós dissemos, que todo consumidor tem, que está no artigo 46, reforça o artigo 6º, inciso 3º. Perfeito, a gente falou disso, né? Todo direito básico vai corresponder a um outro direito nas relações de consumo. E está aí a prova disso. O remédio constitucional para você corrigir informação ou ter acesso à informação é o habeas data. Daí aquela questão que nós acabamos de dizer, né? Se o banco de dados, o cadastro negativo, ele tem não necessariamente o negativo, né? O positivo também, a gente vai ver isso depois. Mas este banco de dados tem caráter público, significa dizer, o habeas data é o remédio constitucional adequado para que você tenha acesso às informações, se essas informações forem negadas, ok? E o habeas data também pode ser usado para corrigir as informações, coisa que ninguém faz. Todo mundo diz assim, meu Deus, eu preciso entrar com uma ação de rito ordinário para pedir nulidade. Não, se for só para corrigir uma informação, é só você mostrar, excelência, eu paguei, ou excelência, eu não tenho nada a ver com isso aqui. Por favor, pede para tirar o nome daí. Dependendo da situação, você pode até precisar mesmo de uma ação de rito ordinário para dizer que você não deve aquele valor, né? No sentido de declarar, pedir ao juiz a declaratória nesse sentido. Mas, em geral,
em geral, é perfeitamente possível usar o habeas data para correção da informação ou para o acesso à informação, né? Constitui crime do artigo 72 do Código de Defesa do Consumidor impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações sobre ele que constem em cadastros, bancos, fichas e registros. Olha só, nós estamos falando de um direito de personalidade. O seu direito ao nome, o direito à intimidade, as suas informações são direitos de personalidade, estão na Constituição, estão no artigo 5º. É justamente por isso que nós temos um crime previsto no Código de Defesa do Consumidor se você não consegue ter acesso a essas informações. Tá legal? Um ponto importante, as chamadas listas negras das instituições financeiras, que são muito discutíveis, elas podem até não entrar nesse aspecto, porque veja bem, eu posso ter um cadastro dos meus consumidores guardados, vamos por exemplo aqui a escola, o IOB Marcato tem uma informação a seu respeito, quando você fez a matrícula, tem o seu nome, tem o seu endereço, tem tudo, não vai trocar com ninguém, são informações que você me passou, aqui estão guardadas. Essas informações, quando a gente não troca com ninguém, elas são informações privadas, elas não entram nessa regra. Então a gente não pode dizer que eu tenho uma lista negra, né? Porque aquela pessoa fez o cursinho e não passou. Ou então fez o cursinho, passou e não fala para ninguém que fez o cursinho para passar. Percebe? Essas informações são informações que não são trocadas com ninguém. Logo, não é uma lista negra. Feito? Só vai se tornar, de fato, uma lista negra se você trocar essas informações e trocando essas informações você dá estes dados para terceiros. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui. Questão do Ministério Público do Piauí. O fornecedor de serviços será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra. Aqui a informação é incorreta, tá? Esqueci desse detalhe. O valor da mão de obra, os materiais e equipamentos a serem entregues aos empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Perfeito, a gente viu isso lá no item anterior, tá certo, na forma do artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor. B. Nos casos de fornecimento de produto ou serviço sujeitos ao regime de controle de tabelamento de preços, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais, sob pena de, não o fazendo, responderem pela restituição da quantia recebida em excesso monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir a sua escolha o desfazimento do negócio sem prejuízo das sanções cabíveis. Tá certinha. Eu achei muito legal essa alternativa porque ele misturou questões de oferta, né, as questões ligadas ao tabelamento de preço, porque os tabelamentos de preço também estão previstos no Código de Defesa do Consumidor, e aí tem que ser respeitado no artigo 41, né? E aí a gente tem aí uma mistura geral de cobrança de dívidas com esses outros aspectos. Certinha a alternativa. Letra C. O consumidor terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como suas respectivas fontes, ressalvadas hipóteses em que colocar em risco a segurança comercial do fornecedor. Não, gente, não tem ressalva nenhuma. É direito de personalidade. Então, a alternativa incorreta é a alternativa C. Por quê? Porque não há ressalva para que eu tenha acesso às informações guardadas nesses bancos de dados. Ok? D. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Perfeito. Caput do artigo 42. E. Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentais contra os fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-los pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. A alternativa correta, portanto, é a letra C. Só um detalhe, que a gente depois não vai falar disso. Nessa última alternativa, o examinador te perguntou sobre o banco de dados dos fornecedores, e isso existe.
Existe um banco de dados de fornecedor, em que o fornecedor, todas as vezes em que ele estiver lá colocando, enfim, e deixou de cumprir uma obrigação, o consumidor fez uma reclamação no PROCON, por exemplo, o PROCON vai lá fazer a lista dos fornecedores que não respeitam os direitos do consumidor. Então, a gente já sabe, por exemplo, aqui que as operadoras de telefonia, elas ficavam lá sempre em número 1, né? Sempre eram as mais demandadas. Hoje a gente sabe que os PROCONs recebem aí muitas reclamações de instituições financeiras. Então hoje as mais demandadas, as maiores reclamações, elas estão vindo por conta das instituições financeiras. Por isso que também tem caído bastante em concurso, ok? Então, além do banco de dados de consumidor, a gente vai ter um banco de dados de fornecedor para dizer quais são os fornecedores que não respeitam os direitos do consumidor. Legal? Até a próxima, a gente volta a falar de banco de dados. Até daqui a pouco.